Não tenho dúvida. Na nossa sala de visita, com muito prazer, o senador João Vicente Claudino. Senador, em primeiro lugar, a avaliação deste momento. Não tem quem passe por aqui que não possa fazer uma avaliação deste momento que passa o Brasil, né, senador? Boa tarde, Silas. Boa tarde, Leal. Na minha opinião, Silas, primeiro, é uma insatisfação represada. Nós passamos em 2004 por um momento de extrema delicadeza na questão política do Brasil, que foi o mensalão, que agora está tendo o seu desfecho no Supremo. Não houve uma passeata. Foi uma coisa estranhíssima naquele momento. Foi. Então... Você lembra uma coisa importante, é verdade. Hoje, nós estamos vivendo... Eu conversava ontem à tarde com o senador Armando Monteiro, de Pernambuco, que foi presidente da CNI, ele mostrando a mim a pesquisa da CNI, que foi divulgada amplamente a nível de Brasil ontem, e foi feita de 8 a 11 de junho, Leal, antes desse grande movimento. De todas essas movimentações. E nós até classificamos esse momento como um momento de uma insatisfação democrática. Porque nós entendemos que o movimento é legítimo, claro. É legítimo, e ele se torna muito forte quando, primeiro, é pacífico, tem bandeiras claras de proposta, por que o povo está à rua, e quando é apartidário. Porque uma das bandeiras é cobrar da própria classe política. Se cobra da própria classe política, não pode ter partidos políticos envolvidos nesse movimento. De maneira alguma, porque descaracteriza o movimento. É verdade. E nós temos que fazer a meia-culpa. Eu vi cartazes cobrando a reforma política. Eu não entendo o que o Congresso Nacional ainda está esperando para fazer. Eu estava no dia da posse da presidente Dilma, e ela, no discurso dela, disse que ia encaminhar ao Congresso uma reforma política. Isso não deve ser, não deve nascer no Executivo. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Então tem que nascer do seio do Legislativo, como nasceu o Ficha Limpa, que foi a única coisa de reforma política que nós tivemos, porque veio da vontade do povo. Veio do seio do povo, cobrando representantes com condição de credibilidade para representar o povo. Porque hoje, o Leal é experiente na vivência política, nós vivemos uma crise de legitimidade de representação. Verdade absoluta. Essa é claro, nós temos no nosso sistema partidos fracos, por mais que os que estejam lá que cheguem com o voto do povo, mas aqui o Leal disse uma coisa muito clara: não adianta ir à rua cobrar, se conseguir uma melhoria da passagem de ônibus, se em 2014 o reflexo dessa mobilização não estiver na urna. Na urna. Porque senão nós vamos voltar, Leal, você se lembra muito bem, o Silas também, em 1990 houve um manifesto no Rio de Janeiro e votaram para deputado num gorila que tinha no zoológico do Rio de Janeiro, chamado Macaco Tião. Aí votaram no Macaco Tião. Nessa eleição passada, o Tiririca em São Paulo teve 1.500.000 votos. Não estou aqui, com todo respeito à pessoa dele, mas o voto de 1.300.000 do Tiririca levou mais 4 deputados, que o povo elegeu sem saber que estava elegendo. É verdade. Por um protesto no voto. Então, eu acho que nós temos que ter na urna refletido a verdadeira vontade dos reclamos do povo. Então, nós achamos que é um movimento muito legítimo, tem bandeiras importantes, cobranças que tem que fazer com que tanto o Executivo dê respostas, como nós, o Legislativo, e os poderes no Brasil venham ser verdadeiramente, como diz a Constituição, harmônicos e independentes. Eu não tenho dúvida. Senador, me parece que nós continuamos no país a viver um momento político onde a base de sustentação do governo apoia todas as medidas do governo, mesmo que não concorde. Então, o que é que acontece? O governo manda uma orientação para as suas lideranças no Congresso Nacional, no Senado ou na Câmara, que o interesse do governo é aquilo. Os deputados ou senadores reclamam que tem outro ponto de vista, mas diz que isso é importante para a governabilidade, isso é importante para o país, senão vai dar problemas na nossa balança, vai dar problema no nosso déficit, na Previdência, vai dar problema aqui e ali. Aí termina-se não se discutindo a essência da proposta. Vai lá a bancada do governo, por essas razões e questões, vota a favor. E o que acontece?
essas matérias passam sem um exame detalhado, sem um estudo e sem uma responsabilidade. Entendo. O senhor tem esperança que esse quadro possa mudar, já que o senhor vive lá dentro, é um político atuante, presente, tem uma conduta respeitada, um conceito. O senhor acredita que isso possa mudar? Léo, nós não podemos perder a esperança. Pois é. Agora... Há sinais de que isso possa mudar? Agora, houve um fato, a coisa de 15 dias atrás. Por exemplo, a nossa Constituição, ela é uma Constituição mais parlamentarista do que presidencialista. Então, o advento da medida provisória, que faz com que o governo seja o maior legislador do país, é o governo, é o executivo. Então, há um fato de 3 semanas atrás, quando se votou aquela dos portos, que se votou na Câmara numa quarta-feira, na quinta se votou no Senado que ela iria caducar. Aquilo foi o absurdo de um processo legislativo. Se atropelou. Onde nós temos 120 dias de trâmite de medida provisória. Há um projeto para que a gente normatize melhor e dê a cada casa um tempo para que se discuta e se modifique, né? Porque o governo não é o dono da verdade, mas que o legislativo modifique esse projeto. O presidente Renan tomou a medida que, pelo menos, se não fosse com uma semana, é tanto que o Senado rejeitou, ou devolveu, a da energia e uma outra medida provisória para que começasse a ter pelo menos um mínimo de respeito às casas, para que esse processo seja verdadeiramente mais debatido, mais aprofundado. Porque não pode se votar a toque de caixa. Senador, quando se editou a Constituição de 88, eu me lembro muito bem, eu morava em Brasília, assessorando o ministro da Educação na época, piauiense, o Napoleão, eu me lembro que se dizia, né, que o presidente Sarney foi um dos que disse, com essa Constituição que estamos aprovando, o Brasil vai se tornar um país ingovernável. Já são decorridos quantos anos? 25. Bodas de prata. Nada se mudou nesse país, continua ingovernável. A Constituição ainda precisa de regulamentação em grandes e principais questões que dizem respeito ao cidadão e à cidadã brasileira. E isso não avança. Nossa Constituição se altera, se faz uma PEC, se faz outra. Daqui uns dias ninguém tem condições nem de estudar nossa Constituição, tamanha que ela é. E aí os direitos e as garantias vão ficando cada vez menores. Eu me lembro, Léo, de uma frase do ex-ministro Paulo Brossard, que quando se aprovou no texto constitucional, Silas, um limite de juros de 6% ao ano, ele disse que queriam transformar a Constituição num catálogo telefônico. Nós não podemos descer uma Constituição, que é uma carta normatizadora de linhas de conduta de um país, de uma nação, de um povo, a minúcias. É verdade. A minúcia. Então, foram erros que foram cometidos naquele momento. Agora, a Constituição ela é intocável para algumas coisas, mas ela é tocável para outras coisas. Para a maioria delas. Vamos trazer aqui para o nosso Piauí, para o PTB, por exemplo. Pois não. Tem gente reclamando da sua ausência, tem gente dizendo que o senhor se afastou, tem gente dizendo que o senhor precisa se definir, se o senhor vai ficar com o governador Wilson, com o governo ou não, porque o partido está quase ou todo dentro do governo Wilson Martins, com exceção do senhor. Silas, olha, a minha rotina, o meu escritório aqui em Teresina, ele funciona todos os dias da semana. Eu não estou lá porque quando estou em Brasília, eu estou na minha missão política. Mas semanalmente estou aqui no escritório, vou sair daqui para ir para o meu gabinete, aqui para o meu escritório, na sexta, na segunda, sempre atendendo e ajudando na construção do PTB. Insatisfações em partido político, claro. Ele não gera hoje mais nem manchete, porque isso é normal, acontece. O Léo acabou de dar a insatisfação do PT hoje em relação à conduta do Haddad em São Paulo. E isso está em Brasília também com a Guinella e outros partidos também têm o mesmo posicionamento. Nós, desde 2010, quando houve o segundo turno, e nós liberamos o partido, e é assim que nós sempre agimos dentro do PTB, de uma maneira mais democrática possível, aqueles que queriam apoiar o atual governador, o Wilson Martins, quem foi apoiar o candidato Silvio Mendes, também da mesma maneira. Nós deixamos o partido porque, naquele momento, nós não conseguimos uma unidade partidária em nenhum dos dois sentidos. Claro. Então, respeitamos, temos construído o partido, quem votou, como você colocou, quem votou
o governador Wilson Martins participe do governo, quem não votou não participa do governo. Da mesma maneira que tem gente dentro, como você falou, tem muita gente fora, e nunca se cobrou isso, nunca o PTB como sigla esteve dentro do governo, mas isso faz parte da estrutura política eleitoral do Brasil, isso faz parte. Agora, o cenário para 2014 não há um cenário definido. Se eu lhe perguntar aqui, a você e o Leal, quais são as chapas que estão formadas para 2014, ninguém sabe. Eu lia, Leal, numa coluna do Ilimar Franco, a semana passada no Globo, houve uma mobilização no Rio de Janeiro, comandada pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PT. 11 prefeitos foram ao governador Sérgio Cabral dizer que votam no candidato do governador Sérgio Cabral e não votam no Lindenberg Faria, senador Fernando do PT. Pezão, né? No Pezão. Então, mas você acha que isso se confirma em abril do ano que vem? Não. De maneira alguma. Isso é uma posição até 3 de abril do ano que vem. Depois de 3 de abril do ano que vem é que nós vamos ver aonde esses verdadeiros atores nesse teatro eleitoral vão estar realmente. Qual o papel que cada um vai estar investido. Até lá, governadores que é do partido do Eduardo Campos, que dão uma declaração a mais ou a menos, eu só quero saber se confirma a partir de 3 de abril do ano que vem. Até lá, as pessoas vão fazendo a base da sua estrutura política para a próxima. Justo. Mas em 3 de abril vão ter que se definir. Deixando os cargos, deixando o prestígio maior, aí vão ter que tomar um partido. Aí começa a tomar partido. Primeira opção, eu não quero ficar do lado de quem vai perder. Isso é verdade. Antigamente se ia para o combate, hoje se vai para o lado que vai ganhar. Né? Ainda não tem definição, então, senador? Não tem. Agora, o próprio... Silas, até porque o Piauí... Olha, nós tivemos aqui... não vou falar de muito longe, vou falar do ano passado. Nós tínhamos uma coligação para a reeleição do prefeito Eumano. Essa coligação, nos últimos dias de junho, foi desfeita. Nós tivemos que, de última hora, fazer. Então, esse é o cenário político do Piauí. Esse é o cenário que ocorre. Mas olha, o doutor Eumano, inclusive, está dizendo, olha, eu não sei como é que vai dar certo, por exemplo, com o Silvio, se houver um alinhamento, o João Vicente está andando muito com o Silvio e com o Ciro, como é que o povo não vai aceitar, eu tenho números que o povo não aceita, o povo aceita a gente com o PT, mas não aceita com o Silvio, né? Olha, essas discussões, eu não estou andando com ninguém. Se alguém me viu com alguma foto aí, eu tenho conversado. E política, política nós temos que exercitar o diálogo até a exaustão, com todo mundo. Eu não estou dizendo que o PTB aqui não se coligará com ninguém. Nunca nós tiramos do foco de qualquer entendimento político, qualquer sigla partidária. E olha que o Brasil tem 31 partidos legalizados. E eu tenho certeza que com a ex-senadora Marina vai ser criado o 32º partido. Então, 32 partidos. Nós estamos abertos para conversar. Nunca diferenças ideológicas, programáticas, nos separou de nenhum entendimento político. Então, nós podemos ter... Agora, o primeiro ponto para que nós possamos nos juntar numa coligação partidária, o primeiro ponto é o que esses partidos vão fazer pelo Estado. Que Piauí nós vamos construir. Depois, que parcela de contribuição nesse processo, como vão se formar as chapas majoritárias, as chapas proporcionais, as coligações, que tudo isso define a caminhada. Por mais que a gente tenha uma preferência por A ou B, mas uma determinada coligação, o Leal foi deputado por vários mandatos, você também foi deputado, tem aquela matemática do deputado que acha que esse partido A coligado com o B naquela coligação é mais favorável a ele. Mais chance para ele. Não é isso? É verdade. Então, tem todos esses cenários, Silas. Não é muito fácil. Não é uma coisa muito simples de se fechar assim. Na época do bipartidarismo, praticamente 2 partidos fortes no país, ou se ficava de um lado ou do outro. E às vezes a quantidade de suplentes com a votação extraordinária era muito grande. Com essa proliferação de partidos, todo mundo está buscando um partido onde eu tenha mais chance, porque naquele partido ali já sei que tem 4 ou 5 deputados que estão com eleição garantida. Aí começa esse processo. Mas percebe-se que a organização das chapas proporcionais estão cada vez mais fortes. No seu partido, que o senhor comanda mesmo, Voltaire fez outro dia uma matéria mostrando o número de candidatos possíveis e o partido deve crescer com essas candidaturas. Claro. Mas há um sinal de que um dos
partidários quisessem uma função no governo, estaria propenso a deixar, que é o Eliseu. O senhor já tomou conhecimento disso? Não tomei. Conversei com o Eliseu. Antes que deixa essa semana. Pois é, conversei com o Eliseu sobre esse assunto há uns 60 dias atrás. Faz tempo. Faz tempo. E político, uma noite, para mim, é longo prazo. É verdade. Eu tenho essa frase comigo mesmo. Uma noite é longo prazo. Então, há uns 60 dias atrás, ele colocou... É sempre essa matemática de viabilidade de eleição dentro de um cenário político. Eu me lembro que uma vez aqui, logo quando eu assumi o PTB, teve um político que deixou o PTB e na eleição seguinte, nós fizemos uma coligação com o partido que ele foi. Ele disse, olha, mas se fosse para me disputar uma vaga com o PTB, eu tinha ficado no PTB, em vez de ter ido para esse partido para se coligar com o PTB. Eu sei quem é. Então, acontece isso. Então, nós não sabemos o que é que vai acontecer o ano que vem. Então, nós deixamos sempre muito prudência livre. E canja de galinha, né? Mas o senhor acredita que nós vamos reconquistar as vagas que perdemos? Leal, eu acho o seguinte, o TSE não tem a prerrogativa de tomar a decisão que tomou. Isso é um projeto de lei complementar. Exatamente. Você sabe disso. Mas tem que revogar essa lei, né? Tem que... No mínimo, a gente conseguiu uma liminar no Supremo. Pois é. Até agora não conseguiu. Agora, se formos para a ponta do lápis e for convocado pelo Congresso, através de um projeto de lei complementar, para se calcular de 10 em 10 anos essas vagas, o Piauí irá perder. Porque vai, claro. Aí é... São Paulo estoura. Entendo. Pelos cálculos, São Paulo deveria ter 113 deputados federais. Mas aí não vai poder. Não vai poder, porque tem o limite de 70. Mas a Constituição também diz que nós não podemos reduzir bancadas. Também diz isso. Mas a transferência, através dessa lei complementar, foi o que gerou tudo isso. Tudo isso, né? Tudo isso. Aí o São Paulo disse, se o Pará vai ganhar 4 cadeiras, por que nós não vamos ganhar as nossas direitas? E a gente tendo um fato interessante, que isso foi levantado até pelo deputado Júlio César, nós diminuímos a população, mas em eleitores nós temos mais do que o Amazonas, por exemplo. Verdade. Então, o eleitor é quem escolhe. O Amazonas tem uma população flutuante muito grande. Os caras estão indo lá trabalhar, né? Ganhar dinheiro, lá trabalhar. Né? O senhor vai estar no palanque de Dilma. Dilma. Inclusive mas não necessariamente no palanque dela no Piauí, do candidato dela no Piauí. Preferencialmente sim. Preferencialmente sim. Nós não queremos estar pedindo. Mas se acontecer de não. É isso que eu estou dizendo. O partido é que vai definir, não é decisão minha única. O partido é que vai definir o caminho a nível de Estado. Agora mesmo, o partido nacionalmente, através do presidente de exercício Benito Gama, já está construindo e pela primeira vez. De 2006 para cá, o partido deve marchar formalmente na coligação. Tá bom, senador. Um abraço. Você não acha melhor o Jô do que o Fred, não? No dia que o Jô está entrando, está fazendo gol, o Fred não está fazendo nada. No dia que o Fred jogar 90, ou do que o Jô jogar 90 minutos, eu posso avaliar. Mas enquanto o Fred estiver jogando 80, não é isso, Miguel? E o Jô só 10. Os 2 gols do Neymar saiu de uma participação do Fred. Os 2 gols. Silas, eu gostaria de fazer 2 registros aqui. Rapidamente. Primeiro, hoje aposto o deputado Homero Castelo Branco. Pois é, na Academia Piauiense de Letras. E vai ser na OAB, às 19 horas.